Olá, acadêmicos do curso de Pedagogia. Eu sou a professora Andréia, da disciplina de Literatura Infantil, e hoje eu venho aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que a literatura infantil trabalha, qual o seu conceito, o seu histórico, como ela é aplicada, um pouquinho sobre os autores e como ela surgiu no Brasil, e como ela pode ajudar no processo de alfabetização, no processo de ensino das nossas crianças. Neste slide, nós vemos o que é literatura. Bem, a literatura é uma manifestação artística que usa a palavra como matéria-prima, ou seja, ela vai utilizar das letras, dos textos, para transmitir alguma coisa, né, para fazer dela um instrumento de comunicação e interação com as pessoas, com seu leitor e com o mundo. Mas e a literatura infantil, né? O que vem a ser a literatura infantil? Bem, nós podemos classificar a literatura infantil aquele livro que é destinado às crianças, né? Ao público infantil realmente. Porém, vários autores estudiosos acreditam que, na verdade, quem faz a classificação desse gênero literário é o próprio leitor, uma vez que ele pode ser criança, como ele pode ser um adulto. No entanto, nós devemos sempre estar atentos que, embora seja para um público infantil, as crianças às vezes não são elas que escrevem, e sim um adulto. Então a obra ela é geralmente produzida por um adulto. Então muitos estudiosos indagam realmente se a literatura infantil é somente para as crianças. Pensando um pouco nessa concepção da criança nessa época, se a gente parar para pensar, a literatura infantil, né, é necessário que a gente tenha em mente que o leitor, ou seja, a criança, até o século XVII, elas conviviam igualmente com os adultos, ou seja, não havia um mundo infantil separado e diferente, ou uma visão especial do que era a infância. E, portanto, não se escrevia para as crianças. Então, nessa época, a gente não tinha uma literatura infantil relacionada, né? Que eles falavam que era somente para as crianças, né? Sabe-se que nessa época as crianças eram socialmente conviviam como mini adultos, né? E compartilhavam o mesmo tipo de roupa, ambientes caseiros, sociais, como também o trabalho. Já no século XVIII, a criança ela passa a ser considerada um pouco mais diferente, ou seja, ela deixa de ser comparada com um adulto, né? E ela é pensada como um ser que tem suas características próprias, havendo então um distanciamento do adulto, da vida adulta, para o mundo infantil, né? Então é nesse momento que a criança é vista como um indivíduo que precisa de atenção especial, né? Devido à sua idade, devido ao seu mundo particular, né? Então o adulto passa a idealizar a infância. Então, a partir daí, nós temos livros que trazem essas concepções escritas para as crianças, mas com o objetivo único de educar e ajudar as crianças no enfrentamento da realidade. Ou seja, ela é uma literatura voltada para o lado educativo, né? De se educar, de se dar moral. Então, assim, os contos de fadas conhecidos atualmente surgiram na França, né? Ao final do século XVII, com o francês Charles Perrault, né, que editou as narrativas folclóricas contadas pelos camponeses, retirando passagens obscenas de conteúdo incestuoso e canibalismo. Assim, acredita-se que antes do cunho pedagógico houve o objetivo de leitura e contemplação pela mente adulta, né? Então, eu acredito que esse livro, acreditam que esse livro passou primeiro como sendo um livro adulto e depois foi editado, né? Foi transformado para literatura infantil, né? E qual o objetivo, né? O objetivo da história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, era para trazer uma história moralizadora, né?
ou seja, era a menina que desobedecia e que quase era pega pelo lobo mau, porque ela se distraiu e ficou na floresta por um tempo. Então todos eles trazem esse cunho moralista, né? Te dá alguma lição, te transmitir uma lição de moral para a criança refletir, né? Então vem para esse cunho pedagógico. Assim, né, na leitura infantil que surgiu no mundo, né, nós temos como primeiros livros obras, traduções e adaptações, né, e que os principais autores foram Charles Perrault, Irmãos Grimm, Christian Andersen, Lewis Carroll e Frank Baum. Então, todos esses livros, essas obras, elas foram readaptadas, né, para a literatura infantil. A literatura infantil no Brasil, ela foi marcada, principalmente o seu marco inicial, foi com o escritor José Bento Renato Monteiro Lobato, que foi o primeiro autor que tinha uma linguagem simples, né? Ele soube escrever histórias de qualidade para as crianças brasileiras, né? Então, Monteiro Lobato, ele se destaca na criação de histórias direcionadas especialmente para as crianças. Tinha um conhecimento muito grande, né? Dos livros de literatura. Ele se utilizou, né, para escrever histórias, principalmente uma das principais que ele publicou em 1921 foi Narizinho Arrebitado, né? Em seguida, ele também produziu uma obra muito conhecida, que depois veio passar como na TV, que muitos devem se lembrar na sua infância ainda, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Então, as suas obras, ele procurava representar o público brasileiro, ele procurava colocar o folclore brasileiro através dos seus personagens, igual no Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente tinha o Saci, né? Nós tínhamos a boneca Emília. Então, ele acreditava que o público infantil, ele podia mudar a sociedade, né? Que era preciso formar a criança dessa sociedade, deixando ela de forma mais crítica, né? Que ela olhasse para o mundo de uma forma diferenciada. Desta forma, né? Depois de Monteiro Lobato, né? Felizmente, hoje no Brasil, nós temos um equilíbrio, né? Veio várias obras, há uma produção infantil e juvenil de alto e muito bom nível, que conseguiu equalizar os dois problemas, né? Então hoje a literatura ela pode divertir, ela pode dar prazer, emocionar e ao mesmo tempo ela ensina para as crianças modos novos de ver o mundo, de viver, de pensar, de reagir e criar. Dentre esses novos autores, né, nós podemos destacar os principais: Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Mário Liardo França, Joel Rufino dos Santos, Lígia Bojunga. Então, nós temos uma variedade de autores que vão ajudar cada vez mais, né, o nosso aluno ele aprender de forma que a leitura ela pode ser prazerosa, que ela pode trazer conhecimentos e que ela só tem a contribuir para a vida dele. Mais de 50 anos de carreira literária, mais de 200 livros publicados, milhões de livros vendidos e milhares de fãs que cresceram lendo as histórias da escritora Ruth Rocha. Ela é a convidada do programa especial sobre literatura infantil no Dia da Criança. Nós conversamos com Ruth Rocha na casa dela em São Paulo. Vamos ver. E a gente agradece a você, Ruth,
por estar recebendo a gente na sua casa em São Paulo. Muito obrigada. É uma alegria recebê-lo. Olha, e é uma alegria muito grande a gente estar diante de alguém que escreveu tanto para criança. E aí eu te pergunto, tem uma criança também dentro de você até hoje, aquela assim bem espertinha, que ajuda nas histórias? Não sei se eu tenho uma criança dentro de mim, eu me sinto muito adulta, mas eu sinto que eu tenho pela criança uma afetividade diferente. Eu gosto de criança, eu respeito criança e eu entendo criança. Eu tenho sempre um contato muito bom com criança. Eu acho que é isso que me leva, a escrever, é isso que me leva, inclusive, muitas vezes, a acertar. Tem muita gente que diz que para escrever para a criança ou para atingir a criança tem que ser normal, natural. Não precisa fazer aquela coisa tati-bitate, nem parecer que ela é diferente. É assim que você seguiu ao longo do tempo, nessa carreira literária? É verdade. Eu acho que com criança se fala, não é exatamente como se fala com adulto, porque a gente tem um discurso diferente, se fala com adulto, se fala com uma criança, se fala com uma pessoa de idade, se falar com artista, se falar com um escritor, a gente muda o discurso. Mas é um discurso sempre normal e sempre sem considerar a criança tola, ingênua e que não compreende as coisas. A criança entende tudo, a criança é muito mais esperta do que os adultos pensam. Bom, se a criança é muito mais esperta do que os adultos pensam, eu lhe pergunto, todos os assuntos são possíveis de serem tratados com as crianças? Olha, praticamente todos. Eu, pessoalmente, tenho muito respeito pela esperança. Eu acho que a criança tem que ser sempre objeto da possibilidade da esperança. Eu não gosto de falar de coisas que são desagradáveis para a criança, eu não gosto. Mas acho que é possível e acho que tem gente que sabe fazer. Eu acho que tem escritores que sabem, que falam de morte, que falam de outras coisas, mas eu pessoalmente não falo. Eu gosto de coisas esperançosas, alegres, eu gosto de coisas que façam a felicidade da criança. Ruth, tem um assunto pessoal que deixa as crianças tão felizes. Nos livros de Ruth Rocha, vai aqui o desafio para vocês. Será que vocês leram esse livro aqui? Marcelo, Marmelo, Martelo. Ruth Rocha, você já ouviu muita gente de muitas gerações, hoje adultos, dizerem que leram esse livro? Já ouvi, muitas vezes. E eu tenho muita alegria. E é o meu livro que mais vende, que vende até hoje. Ele tem 50 anos. Quando me perguntam, mas a criança não mudou? A criança de 50 anos não mudou? Eu não sei, mas a criança gosta do mesmo livro. O mesmo livro que fez sucesso há 50 anos. Você acha que existe algum ingrediente nele? Ou seja, quais são as características desse livro que fazem com que ele ultrapasse tantas gerações? Olha, nenhum escritor sabe explicar isso. Por que um livro faz sucesso? Senão a gente teria 50 livros de sucesso. A gente tem, eu tenho alguns, mas não chego a 50. Eu acho que eu tenho muita fé na parte humorística. Eu tenho muita fé nisso, as crianças gostam muito disso. Eu, quando criança, a minha paixão era a Emília do Monteiro Lobato, porque eu achava uma enorme graça nela, até hoje eu acho. Se eu pegar um livro do Lobato, eu fico lendo o dia inteiro, eu não posso nem chegar perto, eu não posso perder meu tempo. Mas eu adoro ler o Lobato ainda. Eu acho que o humor é uma ligação muito boa que a gente tem com criança. E eu sou uma pessoa bem-humorada e acho que sou um pouco engraçada. Você falando de Monteiro Lobato, me lembra que também existe toda uma geração que leu Lobato e que agora até se assusta muitas vezes com as críticas que têm sido feitas a Monteiro Lobato. Como é que você vê essas críticas mais recentes à obra dele? Eu vejo o seguinte, Lobato, todo escritor pertence a uma época.
Se a gente for ler os livros do Homero, eu fiz a adaptação da Odisseia, fiz a adaptação da Ilíada. Esses livros têm coisas que ninguém mais faz, coisas que não se admite mais, no entanto, são obras-primas. Eu acho que o Lobato falava, por exemplo, dos negros de uma maneira desrespeitosa, e falou. Ele falava, no entanto, ele fez da Anastácia talvez a personagem mais importante, porque Anastácia inventou a Emília, que representa a liberdade, e o Visconde, que representa o conhecimento. Então, eu acho que a gente não pode criticar o Lobato sem perceber que ele pertence a uma outra época. Ele pertencia a uma época escravocrata. E milhões de pessoas pertenciam a essa época e falavam essas coisas. Não está tão longe de nós o tempo que nossos bisavós, nossos avós falavam de escravos daquela maneira. Então, eu acho que é um pouco de hipocrisia ficar criticando Lobato. E eu acho também, e aí eu te pergunto, essa questão que você diz entre liberdade e conhecimento, o que os livros propiciam às crianças em torno dessas duas palavrinhas? Bom, alguns propiciam, outros não, não é? Não são todos os autores que se preocupam com essas duas coisas. Eu, pessoalmente, me preocupo muito e acho que herdei isso do Lobato. Essa preocupação com liberdade, com conhecimento e com justiça também. Por que a justiça é tão importante, Ruth Rocha? A justiça é talvez a coisa mais importante do mundo, né? É uma das coisas que falta para o mundo, ultimamente falta muito, e é muito importante, porque sem justiça não se pode viver. Eu acho que a justiça tem que ser alimentada, tem que ser aceita, tem que ser prestigiada, porque a justiça é muito importante para a nossa felicidade. Você tem a Declaração, não é, Universal do Direito das Crianças e outros textos que promovem também leituras reflexivas sobre essa questão da justiça. Como é que as crianças reagem diante desse seu poema ou desse seu trabalho em relação aos direitos? A criança reage muito bem. A criança reage bem ao que ela lê, ao que ela ouve. Geralmente reage bem. Eu acho que não é à toa que a gente escreve sobre essas coisas. A gente chega na criança. Agora, chega na criança e chega no adulto também, Ruth Rocha? Chega sim. Isso é uma coisa que eu espanto até, porque eu acho que grande parte do meu sucesso se deve a pais e a professores, porque eu acho que os pais e os professores gostam do que eu escrevo. Então, é uma felicidade, é uma alegria isso, né? E, então, eu acho que eles também proporcionam para os filhos e para os alunos a leitura dos meus livros. Qual a diferença que faz uma criança que lê de uma criança que não tem acesso a essa leitura, aos livros? A diferença é imensa, né? Porque a leitura é uma forma da gente evoluir, é uma forma da gente aprender, é uma forma da gente compreender, é uma forma da gente se ligar, alargar o mundo, né? A leitura alarga o mundo, a leitura faz a gente ter ideias, a leitura faz a gente mudar. Eu tenho até um texto que eu falo sobre a leitura, que a leitura é isso, a leitura é aquilo, e termino dizendo, a leitura é boa para mudar e para depois alçar voo. Eu acho que a criança que não lê perde essa oportunidade de alçar voo. E quando ela perde essa oportunidade de alçar voo, muitas vezes ela vai sentir isso de outras formas, não, Ruth? Claro. Frustrações, pequenos momentos em que não consegue falar sobre si mesmo, se colocar. É verdade. Até que ponto o livro vai influenciar depois nesse adulto que vai precisar se expressar? Mas é completa a influência, né? O livro é civilização. E o livro é sinônimo de civilização. E você hoje, com mais de 50 anos de carreira, quando você olha para todos os livros que você escreveu,
Dá muita saudade de determinados momentos em que você os escrevia? O que vem na sua cabeça, por exemplo, de lembranças? Quando eu faço essa pergunta assim para você, momentos vividos de emoção. Olha, a minha vida de escritora é a minha vida toda, né? Porque na verdade, eu comecei a escrever com 38 anos. Então, eu já era uma adulta. Mas a lembrança que eu tenho da minha vida é sempre do meu trabalho. Eu lembro muito do meu trabalho, eu gosto muito de lembrar. E eu acho que eu posso dizer, valeu a pena. Olha, eu vou dizer, em nome de todo mundo que está assistindo esse programa, valeu a pena. Para os seus leitores também valeu muito a pena, porque é impressionante a quantidade de jovens que dizem hoje que leram seus livros, adultos ou até aquelas crianças que nesse momento estão lendo. E aí a gente vê um trabalho que é um trabalho de fé, porque você verdadeiramente acredita nele e é apaixonada por ele, não é isso? É verdade. Inteiramente apaixonada. Quais são os ingredientes e por que surge essa paixão tão grande para escrever para a criança? Olha, eu acho que a paixão por escrever, seja para criança, seja para adulto, é a leitura. A leitura, eu acho a leitura uma coisa que é importantíssima e formou os escritores. Porque escritor que não escreve não é escritor. Não existe, não pode existir. A leitura faz o estilo, porque ler diferentes autores vai formando o estilo de cada um. E eu acho que a leitura é tudo. Eu sou uma leitora eterna e apaixonada também. Eu acho que a leitura é que leva a gente a escrever. E como é que é o processo de criação da escritora Ruth Rocha? Como é que é o cotidiano dela? Porque muita gente deve ficar assim encantado de ver, nossa, como é que ela produz tantas histórias? Será que ela escreve tudo de uma vez? Será que é de vez em quando? Será que ela sai na rua, vê alguma coisa e opa, virou uma história? É tudo isso. Eu sou desorganizada. Quer dizer, eu não sou desorganizada, eu até sou organizada. Mas eu trabalho de uma forma que não é rotineira. A conversa está... E depois de conhecer e ouvir um pouco sobre a inspiração dessa escritora maravilhosa de Ruth Rocha, que contribui fantasticamente na literatura infantil, nós, professores, devemos estar atentos sempre que, para passar o conhecimento, precisamos também lembrar sobre as etapas da formação do leitor. Então, nós temos o pré-leitor, né? De 1 a 3 anos, né? Em que ele deve ouvir histórias mais rápidas, curtas, e que os livros podem ser de pano, plástico, né? Ter brinquedos dentro, ser colorido para chamar a sua atenção. E o pré-leitor de 3 a 6 anos, que ele já tem um desenvolvimento da linguagem oral, né? E eu posso ilustrar com fantoches, com música. Os meus livros devem ser coloridos, as imagens vão chamar muita atenção. E logo em seguida nós temos o leitor iniciante de 6 a 7 anos, que ele já está começando a fazer a leitura silábica, ele já imagina, ele já tem uma percepção e uma imaginação dos personagens quando se lê a historinha para ele. Ele já vive esse mundo imaginário, né? Ele talvez não assimile a totalidade do texto, né? Da narrativa, ou seja, com início, meio e fim, mas ele já percebe todo o contexto e imagina, né? Depois nós temos o leitor em processo, que seria dos 8 aos 9 anos, que ele já tem domínio da leitura, né? Mas ainda é uma leitura com algumas imagens, um diálogo, né? E é mais elaborada que a do leitor iniciante. Dos 10 a 11 anos é onde a criança está sendo totalmente alfabetizada. E ele tem domínio total da leitura. Então aí é momento de apresentar para eles narrativas um pouco mais longas, né? E fazer a reflexão, a interpretação, a compreensão do texto que ele leu, o que ele acha, qual é a visão dele, né? Em seguida nós temos o leitor crítico, que faz o desenvolvimento, né,
do pensamento reflexivo no meu estudante, no meu aluno. E para finalizar, apresento a vocês os gêneros da literatura infantil mais comuns de se encontrar. Então, em formas de narrativa, nós temos o mito, a lenda, o conto, a fábula, a crônica, alguns romances também. E os principais de formas poéticas, quando a gente trabalha na escola, nós temos as rimas, o adivinha e os provérbios. Bem, por hoje era só, espero que tenham gostado e até a próxima.